Provérbios capítulo 12, versículos 25 e 26. Vamos ler juntos? Todos juntos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude, ó Deus, a aproveitar a Tua palavra, extraindo dela a mensagem do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Que o Teu Espírito nos ilumine e nos dirija nisso. E que a cada um de nós, ó Deus, esta palavra produza, ó Deus, efeitos curativos, instrutivos, ó Deus, e exortativos. Para que saiamos daqui, ó Deus, realmente conscientes a respeito do nosso dever como filhos do Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto nos mostra duas possibilidades de vida: ansiedade ou bondade. Ansiedade, que é próprio do caminho do justo, que inclusive serve de guia para as outras pessoas. Aliás, bondade, que é próprio do caminho do justo, e que inclusive serve de direção para outros, para os seus companheiros. E ansiedade, que é próprio de um coração sem Deus, que é uma das características de uma vida perversa e de uma vida que vai levar outras pessoas a errar. Nós temos o hábito de enxergar a ansiedade como um problema pessoal de cada um de nós, natural, normal, alguma coisa que nem chega a ser um grave problema, porque é uma coisa própria nossa. Mas nós não deveríamos encarar a ansiedade assim, porque fazendo assim, nós estamos considerando normal algo que a palavra de Deus chama de pecado, como acaba acontecendo em tantos outros casos. E na sabedoria que nós encontramos, na sabedoria divina escrita aqui em Provérbios, registrada por Salomão, por todos aqueles compiladores, não só desses provérbios de Salomão, mas de outros que cooperaram com esta escrita, fornecendo material usado pelo Espírito Santo de Deus para que nós tivéssemos este livro. Eles classificam a ansiedade como um mal terrível na vida e no coração de uma pessoa, e que deve ser combatido, que deve ser resistido a qualquer custo. E isso não é diferente do que a palavra de Deus apresenta em outros lugares. Quando você está sofrendo com este mal, e nós estamos vendo muito isso nos nossos dias, as consequências, elas são físicas, totalmente físicas. E o resultado disso é que tem muita gente doente aí, hoje em dia, e tem muito médico que tem tratado pessoas muito mais com aconselhamento, muito mais com um bom ouvido para ouvi-las do que com remédio. Porque realmente o remédio é um recurso paliativo para quem está sofrendo cronicamente de ansiedade. E o resultado deste sofrimento crônico com ansiedade é que algumas doenças, não doenças temporárias, mas doenças definitivas que não têm cura, vão se estabelecer no coração e no corpo dessa pessoa. No coração nós poderíamos citar, por exemplo, a amargura. E no corpo nós poderíamos citar, por exemplo, diabetes. Nós poderíamos citar um problema de obesidade crônica, por consequência de ansiedade, que faz a pessoa comer. Ou talvez uma anorexia, que é um problema em que a pessoa se enxerga o tempo inteiro gorda demais e daí para de comer. E tudo isso porque lá no fundo existe uma grande concentração de ansiedade dentro deste coração, ansiando por alguma coisa que não tem. A ganância, que acaba sendo fruto de uma ansiedade, o medo de não ter, o medo de perder, e faz com que a pessoa comece a reter de forma doentia as coisas. E a gente poderia falar, e por trás de muitos desses pecados que são conhecidos nossos e que são classificados na Bíblia como um sério erro, você vai encontrar uma boa dose de ansiedade por trás disso. E o autor de Provérbios nesse texto, ele faz
uma instrução muito interessante para nós, um grande alerta para nós. Ele diz o seguinte, ele diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Essa palavra também poderia ser traduzida aí como o assolapa, o achata, porque é exatamente este tipo de reação que a ansiedade produz. Quando o nosso coração se enche de ansiedade para realizar uma coisa, ou esperando que alguma coisa aconteça, ao invés dessa ansiedade nos colocar para frente, nos fazendo trabalhar, correr e fazer a coisa, a ansiedade acaba produzindo um efeito contrário, porque a ansiedade gera em você um peso tão grande que você vai se sentir achatado por causa dessa ansiedade. E esse achatamento faz com que você não se mova, faz com que você não trabalhe, faz com que você não ande, faz com que você não dê passos em direção daquilo, inclusive, que você está ansiando. E infelizmente o resultado final dessa ansiedade é uma depressão que faz com que a pessoa se esconda, faz com que a pessoa não queira ver mais a luz do dia, faz com que a pessoa fique completamente fechada no seu mundo, dentro de um quarto, com medo de tudo e com medo de todos. Ansiedade é chamado por alguns como o mal do nosso século. Mas se fosse o mal só do nosso século, Provérbios não estaria falando sobre ansiedade. E toda a Bíblia escrita há 2000 anos atrás não estaria falando sobre ansiedade. Ansiedade sempre foi um mal. E a ansiedade sempre foi classificada como um mal e como um pecado. E é preciso que a gente se atente para isso. Porque a ansiedade, ela precisa ser combatida, principalmente por aqueles que têm um coração transformado por Cristo Jesus. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, não podemos deixar que a ansiedade tome conta do nosso coração. Pois bem, então a proposta desse texto é a seguinte: a ansiedade achata você, ela vai te colocar numa condição de estagnação, e ela vai te colocar numa situação muito ruim. Mas em contrapartida, o remédio que ele apresenta aqui contra a ansiedade, e um modelo que é um modelo saudável para a vida, são as boas palavras. Ele vai dizer, olha, ao contrário da ansiedade que achata você, quando você enche a sua boca, e por consequência disso, aliás, quando você enche o seu coração de boas palavras, que são as palavras de Deus, por consequência a sua boca também fica cheia disso, você vai ter uma vida alegre. E a alegria, sim, essa tem a força de te colocar para frente. Quando você está alegre, você está como alguém que não pode ser contido. Ninguém segura uma pessoa alegre, ninguém consegue conter uma pessoa alegre, ninguém consegue trancafiar uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre, ela se move. Uma pessoa alegre, ela influencia. Uma pessoa alegre, ela contagia as outras pessoas. E tudo isso começa com boas palavras. E é aí que o versículo 26 se encaixa nesse texto. Por quê? Porque as boas palavras são frutos da ação graciosa de Deus no coração de um homem temente a Deus. Então, o que acaba acontecendo? O homem justo, que é este homem que teme a Deus e que tem o seu coração transbordando de boas palavras, ele influencia outras pessoas e encaminha essas outras pessoas num caminho de vida, que é o contrário do caminho da ansiedade, que é um caminho de morte. Ele serve de guia para os seus companheiros. Em contrapartida, uma pessoa ansiosa, amargurada, com um coração completamente afastado de Deus e entregue à maldade, entregue ao medo que gera ansiedade, vai servir como um desalinhamento para a vida dos outros. Ele vai tirar as pessoas do correto e vai fazê-las errar. Então os dois textos estão conectados por consequência. A ansiedade gera este achatamento que é amargura, é doença, é tudo de ruim para a sua vida. Boas palavras gera alegria. A pessoa ansiosa, ela não só causa problema para si mesma, mas ela vai causar problemas para os outros, porque é uma perversão da vida que ela deveria viver para Deus. E a pessoa com boas palavras, que é uma pessoa justa, porque é uma pessoa que foi justificada pelo Senhor, tem o coração cheio do Espírito de Deus, e por isso medita naquilo que é bom, essa pessoa vai servir de exemplo de vida, de orientação para a vida daqueles que estão perto. Basicamente o texto está propondo isso para nós, e não há muito o que discutir em relação a este assunto, porque o texto é extremamente claro.
E ele inclusive é claro à luz de muitos outros textos das Escrituras. O ponto para nós, que é o ponto que nós devemos trazer para o nosso coração nesta manhã, é como eu tenho me comportado. Porque de acordo com esse texto, se eu me comporto com ansiedade, deixo meu coração cheio de ansiedade, nesse texto aqui eu sou comparado a uma pessoa perversa que ainda não conhece a Deus. E é aí que isso nos confronta, porque nós conhecemos a Deus, nós temos estudado a palavra de Deus, temos orado, temos vindo à igreja, mas ainda assim, em muitos momentos, nós nos comportamos de maneira antagônica àquilo que deveríamos ser. Se somos tementes a Deus, fomos justificados por Cristo, conhecemos a palavra de Deus, em tese o nosso coração tem que estar cheio de boas palavras. E então não só nós, mas as pessoas ao nosso redor deveriam estar cheias de alegria. Mas que grande e terrível, como diz o Novo Testamento, trevas é este coração, estes olhos, esta boca que conhece a Deus, que já ouviu as promessas do Senhor e ainda assim continua ansioso, continua ansiosa e continua morrendo de ansiedade e gerando ansiedade em outras pessoas. E então esta manhã, este recado é um recado para nós crentes. Nós cristãos precisamos nos deixar encorajar pela palavra de Deus. Precisamos de uma vida de oração que nos anime. Precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem nos prometido, para que as nossas palavras sejam palavras boas, para que a nossa boca esteja sempre cheia de boas palavras, para que eu chegue em qualquer ambiente e ao invés de gerar mais ansiedade, mais tensão, mais amargura, ao chegar no ambiente eu gere exatamente o contrário. Porque é muito estranho um cristão chegando dentro da sua casa, ou chegando dentro do seu local de trabalho, ou chegando numa roda de amigos, ou até chegando no ofício fúnebre, e o lugar ficar mais triste depois que ele chega do que quando ele não está. E vez por outras, nós mesmos recebemos pessoas na nossa casa, que ao invés de deixar a gente mais feliz, deixa a gente mais triste. Eu sei que todos vocês já tiveram essas experiências. E é bem provável que nós também já fizemos isso. Já fomos à casa de um amigo que talvez estava passando por um problema, e ao invés de deixá-lo mais contente, ou de animá-lo, a gente vai e desanima. E aí chega um ponto que a gente mesmo começa a ser classificado pelos outros, ou a gente classifica as outras pessoas. Não quero falar com fulano hoje, porque olha, se falar com ele eu vou ouvir mais problema do que eu já tenho, e eu vou ficar mais ansioso, é melhor não falar. Ou alguém começa, olha, fulano disse que vem aqui em casa, rapaz, já estou com tanto problema, e ainda vem aquela cruz, porque quando chega aqui em casa é só dor de cabeça. Nós todos já passamos por experiências assim. Essas experiências, elas ilustram o que esse texto está dizendo. Agora, qual é o desafio para a nossa vida? Primeiro é um desafio pessoal. É o desafio de nós buscarmos em Deus as boas palavras que trazem alegria para o nosso coração. E estas boas palavras, elas estão tão próximas de nós, porque essas boas palavras estão aqui. É a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Vocês acham que ele estava falando de circunstâncias ruins? Não. Ele provavelmente quando disse isso, eu quero lembrar de quando o Senhor fez o povo passar pelo mar vermelho a pé enxuto. Quero lembrar das grandes vitórias que o Senhor deu a Josué e Calebe. Eu quero lembrar das vitórias que o Senhor deu ao rei Davi. Hoje nós estamos aqui prisioneiros na Babilônia, mas o nosso Deus já fez coisas tão extraordinárias que eu não posso perder a esperança. Eu não posso deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Jeremias está falando do mesmo que esse texto de Provérbios está falando. Que o remédio contra um coração achatado pela ansiedade é buscar as boas palavras de Deus que trazem ânimo para a nossa vida, que trazem alegria, que nos fazem andar, que nos fazem sorrir. E nós precisamos disso. E quando nós nos encontramos com uma pessoa que está ansiosa, nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque já imaginou, você encontra um ansioso, e ao invés de falar daquilo que dá esperança, você começa, olha, essa ansiedade sua aí é pecado, você vai para o inferno por causa dela. Não adianta. Infelizmente, às vezes a gente tem um jeito estranho de ser crente.
A gente tem um jeito de ser crente que a gente parece que não quer ajudar os outros. Você quer dar aquele empurrãozinho final para o cara cair no precipício. Mas essa atitude é atitude perversa. Então a palavra do Senhor, ela coloca esses dois modelos de vida. Uma vida cheia de boas palavras, que é um remédio, é um bálsamo contra a ansiedade. E uma vida cheia de perversidade, que no final das contas sempre termina com a ansiedade pessoal e com a ansiedade nos outros, que faz todo mundo errar. A questão é, que tipo de vida nós estamos vivendo? Que tipo de vida nós queremos viver? Bom, este é um exemplo do Antigo Testamento e ele está cercado de textos que o confirmam. Por exemplo, se você ler sobre ansiedade em Salmos, tem um salmo que eu escolhi especialmente, o 44, versículo 25. Se você ler, você vai ver uma descrição poetizada, assim como a de Provérbios, uma descrição feita pelos filhos de Coré, a respeito de como é um coração cheio de ansiedade. Versículo 25 e 26 também do Salmo 44. Olha o que está escrito lá. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como quem pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgatar-nos por amor da tua benignidade. Essa é uma descrição. A palavra que é usada aí para achatada no pó é a mesma palavra que está lá em Provérbios. A mesma palavra hebraica é usada nos dois textos. É uma descrição do que a ansiedade faz com a gente. Quando a gente está com medo, quando a gente está sufocado pelas circunstâncias, a gente fica assim, achatado, como se a sua boca estivesse no pó. Esse é o melhor retrato de ansiedade. Eu já conversei com pessoas sofrendo crise de ansiedade, que elas falam exatamente isso. Olha, parece que eu tenho um peso tão grande de manhã que eu não consigo levantar da cama. Parece que eu estou amassado contra a cama. Não consigo levantar. Isso é o que a ansiedade faz com o ser humano. Ela faz errar. Em outras, por outro lado, as boas palavras fazem o contrário. Vamos ver aí em Provérbios mesmo, outros textos que falam sobre as boas palavras. Provérbios 15, versículo 30. Dê uma olhadinha rapidinho lá, só para a gente confirmar isso aqui no Antigo Testamento. Provérbios 15, versículo 30 diz: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Veja como é bom. Como é bom quando nós temos palavras de Deus nos nossos lábios. Quando a gente fala com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, a respeito das boas palavras de Deus, das boas novas do Evangelho que nós conhecemos. Elas não somente trazem alegria para o coração, mas elas fortalecem até os ossos. Sabe qual é a ideia aí? A ideia é que o sujeito está lá, achatado pela ansiedade contra a cama, que ele não consegue nem levantar. Aí você chega lá com boas palavras, e aí você começa a falar essas boas palavras, o coração se anima, e aqueles ossos que estão achatados contra o chão, eles começam a se fortalecer. E o que acontece com a pessoa? Ela se levanta. Percebe que o texto está extremamente conectado? Vamos lá, ainda aqui no capítulo 15, o versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Veja, a importância de alguém chegar e dizer as boas palavras na hora certa, quando a pessoa mais precisa. Anda aí para o próximo capítulo, Provérbios 16, versículo 21 e versículo 24. Olha que interessante. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Versículo 26, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Ou seja, da mesma maneira, a comparação aí é a seguinte: da mesma maneira que as necessidades fundamentais da sua vida, como a de se alimentar, te move ao trabalho, as boas palavras também fazem a mesma coisa. Não só o seu estômago te move a trabalhar, mas as boas palavras também movem uma pessoa a trabalhar. Não fosse assim, não teriam aí pessoas no mundo hoje ganhando milhões, fortunas, com palestras motivacionais. Talvez essas sejam as duas coisas mais fortes para mover uma pessoa para o trabalho: fome
e encorajamento através de palavras. Por isso existem, como eu disse para vocês, uma das profissões mais rentáveis no mundo hoje são os palestrantes motivacionais. Por isso muitos pastores são tentados a não falar mais nada a não ser motivação dentro da igreja. E é bom falar. Nessa manhã nós estamos falando sobre alguma coisa relacionada com motivação. Eu não posso fazer disso o carro-chefe, porque eu nem preciso, porque as próprias palavras do Evangelho, qualquer lugar que eu abrir a Bíblia é a fonte de boas palavras. E então isso, de um jeito ou de outro, vai nos encorajar. E nesta manhã, a palavra do Senhor está nos encorajando a buscar nas Escrituras a fonte de ânimo para o meu coração. E não deixar que a ansiedade domine a minha vida e me assolape, me achate contra o chão. Mas isso daqui, nós ainda estamos no Antigo Testamento, e talvez você pudesse dizer assim: mas pastor, isso é uma coisa lá do Antigo Testamento, está restrito àquele período, será que é assim hoje? Nós temos as palavras de Jesus. Você pode abrir aí em Mateus capítulo 6, e você vai ter o Senhor Jesus amplamente falando sobre esse assunto de ansiedade. E o que Jesus vai dizer? Vai dizer que não adianta viver ansioso, porque a ansiedade, primeiro, não acrescenta nenhum instante de vida sequer à sua existência. Nada. Se você passar um dia inteiro ansioso, esse dia vai ter 24 horas. Se você passar um mês inteiro ansioso, o seu mês vai ter 30 dias ou 31 dias, depende do mês. Não vai mudar nada. Agora, você vai ter sérias consequências, porque isso vai gerar problema para a sua saúde física, isso vai te amargurar, isso vai te entristecer, mas não vai resolver nada. Contra essa amargura, contra essa ansiedade, esse pecado, o que o Senhor Jesus mostra? O Senhor Jesus mostra: vocês deveriam enxergar a vida, por exemplo, dos pássaros. Eles não trabalham, eles não guardam em celeiro, mas eles acordam todos os dias, vão trabalhar, e vão trabalhar cantando, e comem, porque não lhes falta nada, e terminam o dia contente, cantando, e vão dormir com seus filhotes e ficam felizes. Vocês deviam olhar a vida dos pássaros que caem, que são vendidos aqui na feira. Eles são vendidos por centavos. Naquela época, 3 pombinhos amarrados assim pelos pés, 3 pombinhos, 3 rolinhas amarrados pelo pé, custava 1 centavo. E aí Jesus disse: está vendo essas rolinhas que são vendidas aí a 1 centavo? Vocês sabiam que nenhuma delas cai do céu, a não ser que Deus faça isso? Ou seja, Deus cuida até dessas rolinhas que precisam de 3 para valer 1 centavo. Você acha que Deus não cuida da sua vida? Vocês estão com medo de que Deus abandonou vocês? Porque o medo é um grande convite à ansiedade. Jesus falou: olhem para os campos, vocês verão lírios, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com a beleza que eles têm. Olha, se Deus veste assim os lírios, você acha que Deus não está preocupado inclusive com o que você veste? Deus está. E como está? E então nós devemos tirar essa ansiedade do nosso coração, primeiro por uma questão de obediência a Deus, segundo por uma questão de consciência doutrinária do que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus provedor, o nosso Deus é o Deus que nos ama, e este Deus é o Deus que olha para nós o tempo inteiro, e Ele sabe o que realmente nós precisamos. E então, por saber disso, eu não deveria viver ansioso. Mas em contrapartida, além de saber de tudo isso, a palavra de Deus deixa claro que quando nós enchemos a nossa vida com as palavras de Deus, isso vai também trazer ânimo para o nosso coração. As boas palavras vão trazer alegria. Quanto mais eu falar de Deus, quanto mais eu falar sobre a sua palavra, quanto mais eu compartilhar sobre as coisas que Deus faz, mais feliz eu ficarei. E mais feliz as pessoas ao meu redor também ficarão mais encorajadas. Tem um desses palestrantes motivacionais que é muito conhecido nosso, porque foi membro inclusive da nossa igreja, que é o professor Gretz. Vocês já assistiram, todos vocês já assistiram palestras dele. Eu já assisti também. Eu poderia dizer que pelo menos 50% da palestra dele é citação de histórias bíblicas, porque eu vi, estive aqui no jubileu e vi, inclusive textos sendo citados na íntegra. Ele cita o tempo inteiro. Deve ter outras palestras que ele não cita tanto, mas ele cita a palavra de Deus. Por que ele cita a palavra de Deus numa palestra de encorajamento? Porque a palavra de Deus é encorajadora. Porque a palavra de Deus são as boas palavras que alegram o nosso coração. Porque é impossível você falar dessas palavras de Deus sem sentir no seu coração a alegria, sem ter vida fluindo do seu peito.
Porque é isso que a palavra de Deus é, fonte de vida. E então o Senhor Jesus completa esse tratamento dele, a questão da ansiedade, mostrando o seguinte, que quem vive ansioso, confirmando o nosso texto de Provérbios, quem vive ansioso são os gentios. Veja aí, olha, Mateus 6, o versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem vive ansioso, perdendo a alegria, se sentindo assolapado no chão, por causa do medo do futuro, por causa do medo de faltar comida, vestimenta, bebida, por causa do medo da doença, por causa do medo do futuro, quem vive assim são os ímpios, ou seja, são os perversos, são os que não conhecem a Deus. E os que conhecem a Deus vivem como? Olha lá, o próximo versículo, 33, a sequência do texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí a conclusão de Jesus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, Deus está dizendo para nós, Deus escreveu cada um dos nossos dias com a medida certa de provação, e com a medida certa de vitória, e com a medida certa de experiências, e basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, aquilo que Deus quer que eu passe hoje é o que dá para eu passar hoje. Não adianta eu querer sofrer hoje o que vai acontecer amanhã. Primeiro, que eu não tenho condição de resolver. Segundo, que eu não tenho condição de resistir. Terceiro, que fazer isso é pecado. E então voltamos então a Provérbios. Quem que nós queremos ser? Pessoas com o coração cheio da palavra de Deus, com os lábios cheios de boas palavras, que vivem alegre e que alegram os outros? Ou nós queremos ser perversos, que não têm a palavra de Deus no coração, que vivem ansiosos e por isso erram e levam outras pessoas com as suas palavras a errar, porque tem palavras ruins, amargas, pessimistas na boca. Cristão é por excelência alguém entusiasmado, e é isso que esse texto está dizendo. As boas palavras aqui também podem ser traduzidas como palavras de entusiasmo. Por que os cristãos foram conhecidos no terceiro século como entusiasmados? Porque a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de você. É uma palavra que vem do latim e ela significa literalmente ter um Deus dentro de você. Como os cristãos ensinavam e defendiam que o Espírito Santo vivia dentro deles, e por causa disso eles eram capazes de enfrentar as arenas onde eles eram torturados pelos romanos. Por causa disso eles enfrentavam a morte sem medo, enfrentavam a morte cantando. E em algum tempo os romanos começaram a falar sobre os cristãos, que eles eram pessoas que tinham Deus dentro deles, e a palavra que eles usavam para isso é a palavra entusiasmo. Palavra que é usada hoje em palestras motivacionais para dizer, vocês precisam ser entusiasmados, mas ninguém conta o segredo de ser entusiasmado. O segredo é crer no Senhor, porque um coração cheio do Espírito Santo de Deus não pode ser outra coisa senão alguém entusiasmado, na literalidade da palavra, porque tem um Deus dentro de si. São pessoas que enfrentam a luta com um sorriso no rosto, são as pessoas que enfrentam a dificuldade cantando, são as pessoas que não esmorecem, que não se deixam vencer pela ansiedade. Por quê? Porque a sua confiança está depositada em Deus. Como é difícil viver assim, mas é isso que o Senhor espera de nós. E então, se você tem as mesmas dificuldades que eu tenho para viver assim, nesta manhã a nossa oração ao Senhor é que o Senhor nos ajude a pôr de lado a ansiedade e encher o nosso coração com as boas palavras de Deus. Que o Espírito Santo faça com que essas palavras dentro de nós produzam uma verdadeira revolução, e que nós fiquemos realmente, aos olhos de todos e diante de Deus, entusiasmados. Entusiasmados com a vida que o Senhor nos chamou a viver, entusiasmado com o que o Senhor nos prometeu para o nosso futuro, entusiasmado com o fato de nós termos um Deus onipotente cuidando da nossa vida, um Deus que escreveu todos os nossos dias na medida certa, que não nos dá luta maior do que nós podemos enfrentar, muito pelo contrário, no meio da luta, pelo seu Espírito Ele nos fortalece. Entusiasmados, porque esse Deus nos fez
embaixadores dele nesse mundo, para proclamarmos as boas palavras do Evangelho de Cristo Jesus, para que outras pessoas conheçam. Então, cristão é assim. Isso não significa que em algum momento a gente não vai chorar, não vai sentir alguma tristeza, mas é apenas por um momento, e logo a gente chacoalha a poeira e levanta. Por quê? Porque o que nos move, o que está dentro do nosso coração é mais poderoso do que a ansiedade. São as boas palavras do nosso Mestre Jesus. E eu sempre lembro do que Pedro falou, né? Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. E nós, como seguidores de Jesus, temos que ser pessoas, como nós falamos há 2 semanas atrás, que têm palavras de vida, que não deixam os outros ansiosos, mas que tiram as pessoas do colapso da ansiedade, fortalecendo os seus ossos com palavras, e são palavras que vêm do céu. Que assim nós sejamos gente cheia de boas palavras, e que a ansiedade, no termômetro da nossa vida, ela vá lá para o zero, porque ela é pecado, e ela não faz bem, nem para nós, e nem para aqueles que estão ao nosso lado, principalmente para aqueles que sabem que nós somos crentes, e quando eles nos veem ansiosos, eles vão dizer: para que eu vou ser crente, se eles têm ansiedade igual a gente? Então nós precisamos pensar nisso. Que Deus nos anime, que Deus nos ajude, para que nós sejamos pessoas com os lábios cheios de boas palavras, e por isso pessoas alegres, que cantam e louvam, mesmo quando outros no nosso lugar estariam chorando por causa das dificuldades.